mas como a gente faz assim sempre o louvor de gols e estatísticas, né? Então a gente queria focar bem rapidamente aqui na questão dos gols do senhor Erling Braut Haaland, né? Tá aqui, são 10 jogos seguidos marcados pelo Manchester City. Todas as vítimas aqui, né, incluindo times mais fáceis, times mais difíceis como Manchester United, em Champions League, em Premier League, pra ele não tem problema nenhum, o cara simplesmente não para de brocar. Então são 15 gols em 9 jogos, o que deixa muito ameaçado na verdade, o recorde histórico de mais gols em uma temporada de Premier League. Tá parecendo pequeno pra quem tá vendo aí na live, mas basicamente na Premier League com 38 partidas, que é o formato atual, o maior recordista de gols em apenas uma edição é o Mohamed Salah, que fez 32. 32 é uma média de menos de 1 por jogo, enquanto a média do Haaland nesse momento é de quase 1,5 por jogo, que é um negócio ridículo, né? Se ele mantiver isso aqui, ele vai quebrar esse recorde e vai comer com farofa, vai picar o recorde inteirinho, né? E também outro recorde que pode estar a caminho de ser quebrado aí é o das assistências em uma só temporada. A gente tem o Kevin De Bruyne já com 9 assistências nessa, a gente tá no começo do mês de outubro ainda. Lembrando que ele está brigando e provavelmente, a não ser que vai jogar em outra liga em algum momento próximo aí, ele vai se tornar no mínimo o segundo maior assistente da história da Premier League, né? Com certeza ele vai passar o Frank Lampard, o Wayne Rooney, o Cesc Fábregas e talvez fique atrás só do Giggs. Mas ele também pode quebrar o recorde de mais assistências em apenas uma temporada, que é 20, né? Que ele mesmo possui, empatado aí com o Thierry Henry. A questão do Haaland, assim, se ele, geral tá falando isso, né? Entre aspas, se ele continua nesse ritmo, a questão é se ele vai chegar perto do recorde do Messi, de 50 gols na La Liga, né? E é um recorde absurdo também, você jogar 38 rodadas e fazer 50 gols. Então, assim, eu acho que esse do Salah, o único jeito do Haaland não quebrar esse recorde é se houver alguma questão física, se ele passar por alguma lesão muito séria que tire ele de metade da temporada, ele não vai conseguir quebrar. Mas mesmo que a média dele caia, no ritmo que ele tá jogando agora, se a média dele cair, sei lá, até pela metade, eu acho que ele ainda vai conseguir bater. Mas assim, pra mim é também digno de muito destaque a questão do De Bruyne, porque não é mistério que dar assistência é muito mais difícil do que fazer gol. Claro, tanto é que os números de assistência geralmente são muito mais baixos que os números de gols. Exatamente, é só você ver a questão do recorde aí. O recorde de gols é de 32 em uma edição e o de assistências é 20. E nesse ano que o De Bruyne atingiu o recorde de assistências junto com o Thierry Henry, também estava algo parecido com isso. Ele estava dando tanta assistência em um determinado momento da temporada que meio que todo mundo estava dizendo, pô, é óbvio que ele vai quebrar esse recorde do Thierry Henry. Só que assistência é uma estatística muito difícil porque você não depende de você. Você pode deixar o cara a cara com o goleiro, não quer dizer que ele vai fazer o gol. E você não pode ajudar ele a fazer o gol mais do que deixar ele na cara do gol, entendeu? Então, assim, apesar de no jeito que tá agora, parecer que o De Bruyne vai pulverizar esse recorde, pode chegar um determinado momento da temporada em que ele simplesmente não vai estar mais conseguindo dar assistência. Porque assim, apesar do De Bruyne ser um monstro de criação de jogadas, às vezes o jogo dele muda. Como por exemplo, na temporada passada ele deu pouquíssimas assistências, o que não é normal para ele. Já nessa temporada com um centroavantão ali, um cara mais de área como o Haaland, ele tá começando a inflar esses números de novo. Então, eu acho que é um absurdo que esses dois caras estão jogando. Assim, os holofotes estão todos no Haaland, mas o cara que mais me enche os olhos é o De Bruyne. Pra mim esse cara é um absurdo de jogador. E apesar de hoje em dia ainda ter muito tabu, né? Quando você fala em comparar o De Bruyne com o Steven Gerrard, com o Frank Lampard, com o Paul Scholes, parece que você tá falando uma heresia, parece que você tá falando um absurdo. Ah, mas isso é saudosismo, cara. Com o tempo ele vai ser reconhecido no mesmo patamar, se não acima desses caras, velho. Não, eu não tenho dúvida. Né, claro. Quando ele se aposentar, ele vai sentar tranquilamente na mesma mesa desses caras. E aí, quem não quiser aceitar, um abraço, né? Mas ele vai. Bom, se os caras... se o Haaland vai conseguir quebrar o recorde de gols em uma só edição da Premier League, que é 32, ele já tem 15, quase metade. E se o De Bruyne vai conseguir quebrar o recorde de assistências em uma só edição, que é 20, ele tem 9, já é quase metade, a gente não sabe, mas que seria histórico os dois quebrarem os dois recordes na mesma temporada, seria, né? Até porque o Kevin De Bruyne, ele se beneficia muito do Haaland, porque é um camarada que, se ele der 3 passes e deixar o cara na cara do gol, é muito provável que o Haaland faça 3 gols. E o Haaland também se beneficia muito do Kevin De Bruyne, obviamente, que todos os outros companheiros que ajudavam o Haaland no Borussia Dortmund, se somar a qualidade de todos pra deixar alguém na cara do gol,
Obviamente que no City o talento é muito mais abundante, então digamos que os dois jogadores se beneficiam mutuamente, né, dessa parceria aí.